Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu trago para você os pontos positivos e pontos negativos do Realme 7. Esse que é um dos aparelhos mais baratinhos da Realme comercializados aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou comentar sobre o que eu gostei e o que eu não gostei tanto dele para você ficar atento antes de comprá-lo, beleza? Vai deixando seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar o Realme 7, vai ter links aqui na descrição, beleza? Agora, bora pro vídeo! Vamos começar então falando sobre o Realme 7. Aqui nós temos em relação ao primeiro ponto positivo dele, o seu processador, que é o Helio G95. Aqui o Helio G95 ele já é um processador denominado Gamer. Ele tem um processador onde a placa de vídeo dele é um pouquinho a mais turbinada, ela tem um leve overclock em relação a outros processadores na mesma categoria. Então se você gosta de jogos e gosta de um desempenho bem ágil, o Realme 7 tem um processador bem bacana. Ele vai se sair melhor, por exemplo, até mesmo que o Snapdragon 720G em games. Então se você preza por uma jogabilidade com gráficos mais altos, o Realme 7 tem um ótimo desempenho. E não é somente para jogo, tá? Não é porque o processador aqui dentro é para games ou é denominado gamer que ele é só para jogo, tá? Ele tem um desempenho muito bacana durante o dia a dia, então se você usa para tudo e para jogos, ele tem um desempenho bem legal. O segundo ponto positivo dele para combar com o processador gamer é a sua tela. Aqui nós temos uma tela IPS com 90 Hz. Então aqui nós temos uma tela que tem uma taxa de atualização melhor do que os smartphones concorrentes, tá? Se você preza por uma jogabilidade mais suave, um tempo de resposta melhor, a tela de 90 Hz ela vai conseguir te entregar isso com muita facilidade. E também a luminosidade dela é bem aceitável. Nós temos uma luminosidade aqui de 480 nits. Não é uma tela Super AMOLED que atinge picos de 1100, 1200, mas é uma tela que em relação a custo-benefício e a sua resolução Full HD está bem dentro dos padrões hoje e até acima. O terceiro ponto positivo do Realme 7 é o carregador que a Realme coloca dentro da caixa. Ela coloca um carregador de 30 watts e eu anotei aqui do lado, ele faz 50% de carga do aparelho em 26 minutos e 100% em 1 hora e 5 minutos. Então aqui você tem um carregador bem rápido para você não ficar sem carga durante o seu dia a dia. Na minha opinião, é um carregador bem acertado para esse aparelho, tanto em relação ao tamanho da bateria dele, também o processador que gasta um pouquinho a mais. Então aqui você tem um carregador que vai suprir a sua necessidade em relação à bateria. O quarto ponto positivo é sobre o sistema operacional do Realme 7. Aqui nós temos a Realme UI 1.0, mas ele vai ser atualizado para 2.0 com o Android 11. Aqui no momento está com o Android 10, mas ele traz muitas funções bacanas e você que é adepto ao sistema da Xiaomi, por exemplo, que tem bastante funções, você consegue modificar bastante coisa, aqui no Realme você vai conseguir também ter várias opções. E aqui eles não trazem muitos aplicativos instalados, que é os famosos bloatwares, e também em relação à Xiaomi, a MIUI 12, ele tem um ponto positivo em cima dela. Aqui ele não fica matando aplicativo sozinho. Acontece muito nos smartphones da Xiaomi, por exemplo, você está lá ouvindo um Spotify com a tela desligada e do nada o Spotify fecha. Isso não acontece aqui. O gerenciamento de memória RAM do Realme 7 é muito melhor do que os smartphones da Xiaomi intermediário. Então se você preza por uma otimização de memória melhor, usa, por exemplo, aplicativos do Waze, GPS, que não podem ser fechados caso você vai responder um WhatsApp, por exemplo, e volta, ele já fechou, aqui o sistema operacional funciona muito bem e de forma bem fluida. O quinto ponto positivo dele é um ponto positivo um pouco particular, tá? Vai depender muito de pessoa para pessoa e eu tô falando do seu tamanho. Aqui nós temos um tamanho muito legal, não é aqueles tamanhos gigantes, esticadão, com telas gigantes, mas é um tamanho bem legal para você usar com uma mão e ter um smartphone compacto com um belo de um processamento. Aqui o tamanho dele é bem bacana para você que não gosta de smartphones muito gigantes. E o sexto e último ponto positivo do Realme 7 está aqui na sua traseira e não podia faltar, tá? Suas câmeras. Nós temos câmeras aqui bem competentes em relação ao custo-benefício desse aparelho, tá? Vou deixar rolando algumas fotos para você ver a qualidade. Eu acho que a Realme ela acertou bastante em relação ao software.
tanto do Realme 7 e do 7 Pro que eu já trouxe aqui no canal. Eles têm um balanço de branco bem bacana em relação à imagem, tem uma, digamos, fidelidade de cores bem acertada e a qualidade das imagens são bem bacanas. Aqui, por exemplo, no Realme 7 nós temos um sensor de 64 megapixels que grava também a 4K 30 frames por segundo. Então, em relação à câmera aqui, o Realme 7 manda muito bem em relação a isso. E agora vamos falar sobre os pontos negativos. Eu tenho 2 pontos negativos para falar sobre o Realme 7, mas primeiramente eu tenho que te lembrar que os pontos negativos aqui não são para você não comprar o aparelho, mas sim para você ficar atento caso essa função seja muito útil para você no dia a dia e não tenha, ou alguma coisa que você está acostumado a usar e não tenha, tá? Vamos começar então falando sobre o primeiro ponto negativo, que é a falta de um sensor infravermelho, tá? Infelizmente eu tenho que colocar como um ponto negativo aqui, porque a Realme, como a gente sabe, ela é concorrente direta da Xiaomi. E a Xiaomi, nos seus intermediários, praticamente todos têm sensor infravermelho. Eu não colocaria aqui se eles não fossem concorrentes diretos esse ponto negativo, mas a Realme ela quer abranger todo o mercado, e até mesmo quem tem smartphones da Xiaomi. Então seria bacana ela repensar nos próximos lançamentos, colocar um sensor de infravermelho que muitas pessoas utilizam quando quebram um controle em casa ou quando precisam fazer uma configuração numa TV que está sem controle, e ar-condicionado, etc. E ajuda bastante. Certeza que isso vai ajudar muito a alavancar as vendas do Realme 8, 9, 10 e assim por diante. Mas ainda assim não é um ponto negativo crucial para você não comprar o aparelho, mas sim uma dica para a Realme trazer nos seus próximos aparelhos. E o segundo ponto negativo e último, né, é o seu speaker, tá? Eu acho que é o único ponto negativo que faz sentido você repensar a compra do aparelho. Ele só tem um speaker na parte de baixo, não é estéreo, e se a gente olhar os concorrentes, a maioria hoje está trazendo speakers duplos, né? Tudo bem que o Realme 7 ele não foi lançado recentemente, mas a Realme ela trouxe no 7 Pro um dual speaker, e o Realme 7 ficou de fora dessa utilização. Eu acho que poderia ter vindo, mas não é assim também um ponto super negativo do aparelho. Ele conta com outras features bem bacanas que compensam essa questão aqui dos alto-falantes, tá? Ainda assim, o alto-falante único dele aqui tem uma qualidade bem decente, você vai conseguir ouvir suas músicas tranquilamente. Mas ainda assim eu coloco como ponto negativo, comparando com os concorrentes hoje aqui vendidos no Brasil, tá? E até mesmo de fora da Xiaomi, por exemplo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seu amigo que está interessado em comprar o Realme 7 e vai ter link na descrição para comprar ele, beleza? Deixa seu like, se inscreve aí embaixo e muito obrigado por ter assistido.